Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Boa noite para você também que está em casa nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10, versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Verso 6: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Senhor, obrigado pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos dê graça, sabedoria, que a unção do teu Espírito se manifeste através da minha vida, para edificar a tua igreja, encorajar, exortar, consolar, conforme o poder da tua palavra. Eu oro pelas mentes, Senhor. Eu peço que cada mente, cada coração agora seja rendido ao Senhor. Tira toda inquietação, Pai. Tira, Senhor, no nome de Jesus, todo pensamento do amanhã. Mas que agora os teus filhos estejam voltados somente para a tua palavra e aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Tenha misericórdia de nós, que o teu nome seja glorificado. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o perigo de começar bem e terminar mal. Se assim Deus permitir, eu vou trazer algumas reflexões a partir desse domingo. Os domingos subsequentes, nós vamos falar sobre esse tema em outros personagens também da Bíblia. O perigo de começar bem e terminar mal. É muito perigoso, irmãos, nós começarmos a nossa caminhada cristã muito bem. É muito perigoso a gente começar a nossa caminhada cristã de forma sobrenatural. Mas é muito perigoso também nós terminarmos a nossa caminhada cristã mal, de maneira que não glorifica o nome do Senhor. Quando a gente olha especificamente para a história de Saul, esse é o texto a qual nós acabamos de ler. Saul foi um homem que ele começou bem demais. Que quando você analisa todo o contexto, o que acontece quando ele vai ser ungido, consagrado, escolhido,
Você fala assim, que coisa extraordinária. Mas infelizmente, irmãos, Saul termina muito mal. Hoje eu vou focar somente no seu início. Semana que vem nós vamos falar do seu término ou do seu final. Salomão também vai contribuir com esse pensamento, dizendo que é melhor o fim das coisas do que o começo. Paulo também vai contribuir dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo termina bem. Salomão também nos instrui a terminar bem. Mas Saul, irmãos, ele começou bem, escolhido de Deus. A forma que ele foi escolhido foi coisa extraordinária, mas ele não terminou a sua caminhada bem. Mas Deus quer que nós venhamos iniciar bem, nos manter bem e terminar bem. Nós cantamos nessa noite: ah, como espero o dia. Nossa expectativa não é parar no meio da caminhada. Nossa expectativa não é parar. Nós, como o autor dos Hebreus nos ensina, nós não somos daqueles que retrocedem. Não, mas nós somos daqueles que avançam, porque o justo viverá pela fé. Então, nossa caminhada, irmãos, ela não para aqui. Temos lutas, adversidades, problemas, tribulações, mas nós vamos vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estamos agarrados com Cristo, Ele vai nos ajudar a terminar bem para a glória de Deus. Então, quando a gente olha a história de Saul, o primeiro rei que Israel teve, a gente vai lá no capítulo 8 e a gente percebe como foi o pedido de um rei para Israel. Nesse tempo aqui, irmãos, Israel ainda não tinha reis que governasse sobre o povo. Quem estava na liderança de Israel? Um homem chamado Samuel. Ele era um homem que julgava a terra de Israel, ele era um juiz na terra de Israel, e ele era um profeta na terra do Senhor. E quando a gente olha o ofício de Samuel, a gente vê que ele julga Israel por muitos e muitos anos. Só que infelizmente, irmãos, a gente sempre ensina que filho de peixe é peixinho, mas eu falo para meus filhos lá em casa que filho de pastor não é pastorzinho, filho de pastor não é crentinho, né? Os filhos de Samuel não trilharam os seus caminhos. Quando a gente olha em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 5, o povo vai dizer assim para Samuel: e lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles estão observando que Samuel está ficando velho, os filhos não andavam no caminho do pai, e eles fazem um pedido. Qual o pedido deles? Constitui-nos um rei, porque todas as outras nações têm um rei, e nós também precisamos de um rei. E olhando a palavra do Senhor, irmãos, a gente percebe que Samuel ele vai consultar a Deus. E agora, Deus, o que eu faço diante do pedido do povo? O texto diz que Deus vira para Samuel e diz: pode atender o pedido do povo, porque eles não estão rejeitando a ti, mas eles estão rejeitando a mim. Pode escolher alguém, pode chamar alguém e ungir e consagrar a rei, mas também ensine o povo como que é um reinado, como que o rei vai agir, como que ele vai proceder. E o povo, ouvindo Samuel, mesmo assim com o coração, permaneceu pedindo o rei. E assim acontece. Deus então dá uma ordem, dá uma permissão que um rei fosse escolhido, e Deus iria mostrar também qual era esse rei para Samuel. Então a gente chega no capítulo de número 9, entra a história de Saul. Capítulo 8, Israel está pedindo um rei. Samuel pede a Deus autorização, Deus autoriza ele a escolher esse rei. Ele vai, ouve o recado de Deus, e aí em 1 Samuel capítulo 9, no versículo 3, irmãos, Saul era um lavrador comum, trabalhava na casa de seu pai, era um homem muito bonito, diz a Bíblia. Olha o que diz: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai
procurar as jumentas. Do nada, irmãos, as jumentas do pai de Saul se extraviaram. E aí Deus, já com um plano perfeito, elaborado ali, ele inclina o coração do pai de Saul para mandar ele procurar as jumentas. E assim Saul vai buscar as jumentas do pai dele que estavam extraviadas. Eles procuram um dia, procuram uma noite, procuram outra noite, procuram outro dia e nada de encontrar. E chega um tempo que eles estão exaustos de subir morro e descer morro, procurar daqui e procurar para lá. Saul tem uma ideia de falar com aqueles homens que haviam ido com ele: vamos voltar para a casa do meu pai e dizer que nós não encontramos as jumentas que estão perdidas, porque meu pai agora, ao invés de preocupar com as jumentas, ele está preocupado com a gente, que já se passaram alguns dias e a gente não voltou para casa. Um daqueles emissários que estava com Saul, irmãos, o texto vai dizer que eles tiveram uma ideia. Existe um vidente dentro da Bíblia, esse vidente seria o profeta nos dias de hoje. Existe um vidente na cidade, que tudo que as pessoas vão até ele, ele revela, mostra um caminho. Qual é a ideia dos emissários? Vamos até o vidente e ele vai mostrar o caminho que as jumentas estão. Então Saul ouve aquele conselho daqueles emissários e eles vão à procura desse homem, desse profeta, que revelaria qual o caminho que a jumenta tinha tomado. Quando eles chegam na cidade, eles vão saudar uma mulher e dizer: aonde está o vidente? Aonde está o profeta? Ela vai mostrar o caminho e vai dizer assim: pode ir em tal lugar, porque esse homem desceu para sacrificar, o povo está esperando ele, enquanto ele não orar, ninguém come. Diz o texto, irmãos, que eles vão à procura de Samuel, que era o profeta naquele tempo. E quando eles chegam a Samuel, o texto vai dizer, irmãos, que Samuel já havia recebido uma ordem de Deus, que amanhã, em tal hora, tal momento, chegará um homem na sua casa, e quando ele chegar, este é o rei que eu escolhi para a terra de Israel. Olha que interessante, a jumenta se extravia, o homem tem a ideia de ir atrás do profeta, e Deus, com um plano perfeito elaborado para a escolha de Saul, quando eles chegam, bate na porta: cadê o profeta? Aí Samuel diz assim: sou eu mesmo, você está falando com ele, nós viemos saber das jumentas. Aí o texto vai dizer, irmãos, que Samuel vira para eles assim: pode ficar tranquilo, a jumenta já foi encontrada, mas tem um propósito a sua vinda neste lugar. Irmãos, que Deus é esse tremendo? Através de umas jumentas se perderem, Saul ir atrás delas, Saul encontra o seu propósito. Aqui eu já começo a pregar para o seu coração como é lindo o chamado de Deus na vida de um homem. O chamado de Deus na minha vida e na sua vida se dá quando nós obedecemos ordens simples de ir atrás de jumentas perdidas. O que é ir atrás de jumentas? Coisas simples, coisas insignificantes aos nossos olhos. Procurar a jumenta talvez seria para aquele último servo da casa, mas Saul obedece a ordem do seu pai, e lá ele encontra o seu propósito. Irmãos, através de ir buscar as jumentas que se extraviaram, Deus vai encontrar o escolhido dele. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou falando, mas através de você trabalhar, fazer, se envolver em coisas simples e insignificantes dentro da casa de Deus, Deus vai te encontrar nesse lugar. O chamado de Deus na minha vida e na sua vida, ele se dá quando a gente vai atrás de jumentas, que todo mundo olha: para que fazer isso? Para que se envolver com isso? Para que subir para ali? Para que descer para ali? Coisas pequenas e insignificantes. Mas também é nesse lugar que Deus encontra aqueles a qual ele tem um propósito. Chegando lá, Deus, ele está à procura das jumentas. As jumentas se perdem por um propósito. Para quê? Saul encontra o profeta. Eu quero profetizar essa palavra. Alguma jumenta você vai perder na sua vida, mas não fique triste não, as jumentas se perdem, mas para você encontrar o profeta. Por que você tem que encontrar o profeta? Para ele te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. As jumentas vão se perder na sua vida, mas não é para você ficar triste.
triste, não é para você se perder no caminho, mas é para que você encontre o destino de Deus para a sua vida. Aleluia! Tem gente que pensa, irmãos, que subir para as salinhas é uma coisa insignificante, mas é através de subir para as salinhas que Deus encontra homens e mulheres e chamam eles para o ministério. Tem gente que acha que você fazer um trabalho insignificante lá no Instituto Reviver, pastoreando as crianças apenas no campo, é algo insignificante, mas não, é através de lá, no campo, cuidando das crianças, que Deus encontra pastores e homens de Deus. Através de coisas insignificantes que nós pensamos, como mexer no celular aqui, tirando foto, gravando os stories, fazendo vídeo, passando culto lá na transmissão. Irmãos, é neste lugar que Deus vai encontrar homens que estão servindo e trabalhando. Eu vou profetizar de novo. Se você crê, levante a sua mão e eu vou profetizar essa palavra. Deus vai te encontrar em momentos que você achar que é insignificante, mas Deus tem um propósito nisso tudo. Seja fiel naquilo que é pequeno e Deus te levará para as coisas grandes, em nome de Jesus. A gente percebe que através de Saul obedecer uma ordem simples do seu pai, ele é encontrado. Aprenda isso aqui. Tem gente, irmãos, que tem uma preguiça para as coisas simples. Vocês lembram de Davi? Por que Davi foi levantado para derrubar o gigante? Porque ele recebeu uma ordem do pai dizendo assim: vai na guerra, leva comida, marmita para os irmãos e verifica como está a guerra. Chegando lá, ele foi levantado para matar o gigante. Ou seja, através de pequenos atos, pequenas coisas, Deus te levanta para coisas grandes. Como Jó declara: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu final aumentará sobremaneira. Nós precisamos crer que através de pequenas coisas que nós fazemos no reino de Deus, Deus nos encontra nesse lugar. Deus está te encontrando, anfitrião, quando você abre a sua casa para receber a célula. Deus te encontra, líder de célula, quando você é cansado, vai para a célula e ministra uma palavra com todo fervor, todo o coração, ministrando a palavra para o povo. Deus vai te encontrar lá. Às vezes a gente acha que é coisa pequena, mas Deus está vendo todas essas coisas. Então coisas ruins acontecem para que a gente encontre o propósito. Irmãos, eu lembro que eu já fui na igreja aqui, líder do ministério de intercessão do louvor. Que alegria, irmãos. Eu era líder do ministério de intercessão do louvor. Tinha vigília, eu coordenava. Tinha oração ali fora, eu fazia. Irmãos, pensa numa consagração para esse ministério. Eu vou me consagrar porque eu preciso ter algo de Deus. E quantas vezes Deus me encontrou? Quantas vezes nessas coisas simples eu fui tocado por Deus, usado por Deus, abençoado por Deus. Ei, pega o seu ministério, que talvez é insignificante aos seus olhos, coisas pequenas que você tem feito. Deus vai te mostrar coisas grandes nesse lugar. Pastor, eu só estou dirigindo Kombi, mas você é o pastor da Kombi, irmão. Cadê os motoristas? Só tem 3 levantando a mão, cadê o resto, gente? Não, eu estou profetizando aqui para que mais pessoas levantem a mão. Através de coisas pequenas, através de ordens simples, Deus nos levantará para encontrarmos um propósito grande. Outra coisa que acontece, irmãos, no versículo 20 do capítulo 9, o texto diz assim, ó: quanto às jumentas, que há 3 dias que te perderam, não se preocupe com teu coração, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Olha o verso 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor da tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? Olha que interessante, irmãos. O texto vai dizer que quando ele chega lá e fala assim, ó: calma, as jumentas do seu pai já foram encontradas, mas agora o que está reservado em Israel é uma unção especial para ti. Saul olha e fala assim: mas sou eu? Aí ele começa a questionar, irmão, sabe por quê? Que diante da grandeza do chamado nós nos sentimos pequenos.
diante do chamado de Deus na minha vida e na sua vida, muitas das vezes você vai ter que lutar com o pensamento: não sou capaz, eu não consigo, eu acho que eu não vou vencer. Saul está olhando para a sua família, Saul está olhando para o seu convívio. Ele era Benjamim, da tribo de Benjamim, a menor tribo, e ele era da menor família da tribo de Benjamim. Ele está olhando para a circunstância e dizendo assim: não pode ser eu, pode ser todas as tribos, menos a de Benjamim, pode ser todas as famílias, menos a minha, porque a nossa é a menor. Saul está olhando para dentro do seu coração, entendendo assim: eu não consigo, eu não sou capaz. Quantas vezes diante do meu chamado, do seu chamado, a gente se sente assim, irmãos? Eu não consigo, eu não vou, eu não posso, eu não tenho capacidade, mas eu sou menor, quem sou eu? Ai de mim, eu não vou, eu me sinto insignificante, pequeno demais para ser eu nessa situação. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Tenta entender no seu coração que aquele que Deus escolheu, Ele também vai capacitar. Aquele que Deus chama, Ele reveste de autoridade, Ele dá graça, Ele prospera, Ele abre porta, Ele é com essa pessoa. Mas eu me sinto pequeno, eu me sinto indigno, eu me sinto nada às vezes. E quem sou eu? Você continua sendo um nada, um pequeno, um Zé Ninguém. Mas Deus que te chamou, Ele é grande, poderoso, pode te ungir. Você pode adorar o Senhor por isso. Você não tem condição, você não tem capacidade. Quem sou eu? Mas o Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus te escolhe, e aquele que Ele escolhe, Ele também reveste, capacita, dá graça, derrama a graça dEle sobre nós. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos, porque talvez você é chamado para alguma coisa na igreja e você fala assim: mas pode ser todo mundo, menos eu. Pode ser todas as pessoas ao meu redor, menos eu. Eu não passo de uma criança, Jeremias disse. Moisés disse: eu não sei falar. Pedro diz: afasta de mim porque eu sou muito pecador. Eles estão olhando para a sua circunstância e dizendo: nós não somos capazes. Irmãos, quando Deus te chamar, guarde isso, não é sobre você. Amém? Se Deus te chamar, não é nada sobre você. É porque você é formado, sábio, fala inglês, espanhol. Irmão, nada. Eu, por exemplo, falo 2 línguas, a português e a língua estranha. Só essas. E o espanhol eu sei falar em nome de Jesus. Só. Irmãos, se for olhar pela capacidade, você fala assim: eu vou sair pelas portas, vou ficar escondido dentro de casa. Mas quando a gente é chamado, a gente entende que tem uma força de Deus dizendo assim: vai e defenda Israel como um só homem. Eu sou contigo, eu vou te revestir, eu vou te dar graça. E Saul está olhando para a condição, para a sua família, dizendo assim: não sou eu, não pode ser eu. Aí Deus está falando: é você. Olha o texto comigo, verso 27. Eles vão, descem. E olha o que acontece, 1 Samuel 9, 27. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Ele encontrou o homem de Deus, amém? Ele encontrou o profeta. Aí eles estão descendo, a ordem de Samuel foi com ele assim: ó, manda o moço que está com você ir na frente, você vai ficar para trás e eu vou te revelar tudo. Quando você ficar, eu vou te revelar a palavra de Deus. Ele manda o menino, os que estavam com ele na frente, eles vão, ele fica. Olha o versículo 1 do capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Agora, irmãos, sabe o que Samuel está fazendo aqui com Saul? Ungindo ele. Porque aqueles que Deus chama, Deus também unge. Aqueles que Deus está chamando, Deus também capacita. Agora, que eu acho interessante, Saul foi ungido 3 vezes. A primeira vez é aqui, em particular com Samuel. Ele encontra, Deus já havia falado que ele ia chegar, era ele. O texto vai dizer que eles vão, fica para trás, eu vou te revelar. Quando eles ficam juntos, o texto vai dizer: é você o ungido. Pega um vaso de azeite e
derrama na cabeça dele. Ungido em particular. Aqui eu aprendo algo. Porque a gente não tem essa unção como do Antigo Testamento. Mas entenda no seu coração, como pastor, eu tenho graça para te dizer autoridade. Se Deus está te ungindo em algo, ainda que seja no particular, irmão, tem uma inquietação na sua alma. Tem uma unção descendo na sua vida e você começa a ficar inquieto com as coisas que você está vendo. Está começando a acontecer algo no seu coração e uma chama está se acendendo. Deus está te ungindo em particular. A chama está sendo acesa e ninguém está vendo. A unção está caindo em particular e ninguém está vendo. Aí você começa a olhar ministérios e começa a desejá-los. Você começa a olhar a liderança e querer ser líder. Querer ser uma bênção. Querer dar uma resposta para as áreas que tem debilidade dentro da igreja. O que é isso? A unção que Deus está trazendo sobre o seu coração no secreto. A unção que Deus está derramando sobre a sua vida no particular. Mas não fique essa unção só no particular, irmão. Saul, ele vai ser ungido ali. Mas depois, para confirmar a unção no meio do povo, eles vão tirar sortes. Aí você vai ver lá no capítulo 10, no versículo 17 em diante, não vou abrir aqui com vocês, mas só vou explicar. O texto diz, irmãos, que eles vão tirar sortes para confirmar diante do povo que ele era escolhido. Aí é como se fosse a espécie do Urim Tumim. Escolha por sortes. Eles vão colocar todas as tribos, eles vão fazer a sorte, vai cair em qual tribo? Tribo de Benjamim. Separa a tribo de Benjamim, aqui está o escolhido, na tribo de Benjamim. Aí eles vão pegar todas as famílias, vão colocar e vão lançar a sorte de novo. Vai cair na família de Quis, o pai de Saul. Outra coisa. Aí eles vão tirar a sorte e vai falar assim: o homem escolhido é Saul. Aonde Saul estava? 1 Samuel 10, olha o texto, versículo 27. 1 Samuel 10, 27. Perdão, versículo 22. 1 Samuel 10, 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Saul já havia sido ungido por Samuel, no particular. Agora a unção vai ser no público. Sabe o que Saul faz? Esconde na bagagem. Ele está fugindo. E aqui eu vou falar outra coisa que Deus colocou no meu coração para liberar sobre essa igreja. Tem muita gente escondida na bagagem. Cai por sorte. Imagina Saul pensando: cai por sorte, caiu minha tribo. Eu já sei que a unção está comigo. Caiu a tribo de Benjamim. Na escolha das famílias, caiu a família do meu pai. O que eu vou fazer? Esconder no meio da bagagem. Você pode até tentar esconder no meio da bagagem, mas o Deus que te criou, o Deus que fez todas as coisas, que conhece o seu assentar, o seu levantar, que se você fizer a cama no mais profundo abismo, Ele está lá. Se você levar sua cama aos céus, Deus também estará lá. Aleluia. Esse Deus que te formou, esse Deus que te chamou, Ele sabe qual bagagem você está escondido. E eu preciso dizer isso para a sua vida. Tem gente escondido, irmão, na bagagem da preocupação. Tem gente escondido na bagagem: será que eu vou dar conta? Tem gente escondido na bagagem do excesso de trabalho: será que isso é para mim? Tem gente escondido na bagagem que muitas vezes olha para a sua capacidade e diz: eu não sou, não é para mim, eu não vou. Está escondido na bagagem, mas Deus sabe onde você está. Não adianta tentar fugir de Deus. Me ajude a pregar e fala para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor te vê dentro da bagagem. Em nome de Jesus, eu vou profetizar: Senhor, encontre os teus filhos que estão escondidos dentro, aleluia, da bagagem. Aqueles que estão se escondendo do chamado, aqueles que estão correndo daquilo que o Senhor tem, ó Pai. Tira eles desse lugar, ó Deus. Não tem como fugir do Senhor, e eu profetizo isso em nome de Jesus.
Saia de dentro da bagagem, Deus vai te encontrar lá. Você está tentando fugir, o Senhor vai te encontrar em nome de Jesus. Está aí o homem, está escondido dentro da bagagem, sai para fora, é você. Aí o que o texto diz? Ele vem para o meio do povo, unção pública, porque aquilo que você vive no particular, Deus expõe para todos. Não tem como esconder quem está ungido no particular. Tem gente que até tenta, irmãos, forçar a barra. Tem gente que até tenta ser espiritual. Mas se você está ungido no particular, vai chegar a sua hora. Você não precisa forçar a consagração, você não precisa forçar ser usado, você não precisa forçar nada. É espontâneo, as coisas acontecem. Amém ou não amém? As coisas vão acontecer, não precisa forçar não. Eu falei hoje no curso de líderes, João Batista e o menino crescia e se fortalecia no deserto, e viveu nos desertos até o dia de apresentar Israel. Deus escondeu João Batista 29 anos, para apresentar ele, trabalhar 6 meses e acabar. Talvez você está no deserto do chamado, você não foi apresentado ainda não, mas quando chegar a sua hora, irmãos, Deus vai pegar você pela mão e vai dizer assim: você tentou até esconder, agora eu vou te apresentar, chegou a minha hora e a sua. Não precisa forçar a unção. Quando a unção é no particular, a unção se manifesta no público. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí o texto, irmãos, vai dizer que ele vai receber alguns sinais no capítulo 10. E eu esqueci de falar da terceira unção. A terceira unção se dá quando Saul vence a primeira guerra. Aí o povo olha para Saul e fala assim: ele é ungido mesmo, porque ele venceu a batalha. Olha que interessante. A unção no particular de Samuel, a unção pela escolha, e agora a unção porque ele venceu. O que é isso? 3 vezes a unção é confirmada de Deus na vida de Saul. Aí o texto diz, irmãos, que depois disso, o Senhor vai mostrar para ele algumas estratégias de como seria o seu processo, que a unção desceria sobre ele. Olha que interessante, versículo de número 2 do capítulo 10. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelsa, os quais te dirão: acharam-se a jumenta e foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho? Ou seja, Deus está dando sinais aqui do que ia acontecer. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Betel e levando uns 3 cabritos, outro 3 bolos e o outro um odre de vinho. Estes saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Verso 5: então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Deus dá 3 sinais para Saul saber que era ele o escolhido. Ele vai encontrar alguns homens que vão falar o que ele deve fazer. Outros estão indo a tal lugar, vão entregar a ele alguns pães. E o terceiro sinal é: ele vai encontrar um grupo de profetas que estão descendo profetizando. Esse profetizar aqui, irmãos, não é o que a gente sabe hoje, que é receber uma profecia, ou seja, aquele, assim te diz o Senhor. Esse profetizar aqui que está sendo declarado, eles estão contando as maravilhas de Deus, profetizando hinos, louvores, adoração, pregando, ministrando. Essa é a forma da profecia daquele tempo. Agora olha que interessante, o texto diz que esse era o terceiro sinal, e você vai se juntar a eles. Aí o verso 6 vai dizer que quando o terceiro sinal aconteceu, irmão, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Irmão, o chamado na nossa vida, primeiro ele traz para nós sinais.
Quais os sinais que Deus tem te dado no chamado? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Ele dá sinais. Ele mostra o passo a passo que Ele quer que você percorra, caminhe. Eu lembro que o pastor chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero te consagrar, pastor. Eu tinha 19 anos, irmãos, muito novo. E eu falei, vamos orar. E ele também falou isso para o Vinícius: Vinícius, ore que você pode ser consagrado a pastor, mas eu quero uma confirmação. E eu comecei a orar desde então, com receoso, duvidoso, né? Mas eu cria nos sinais de Deus. Deus, eu não vou por emoção, não vou por querer alguma coisa, mas o Senhor vai me dar um sinal. E eu fui num congresso, no ano de 2009, na Assembleia, e um pastor do Rio de Janeiro, ministrando 1 Samuel capítulo 3, um diácono, o nome dele é Márcio. Ele trouxe uma palavra sobre 1 Samuel capítulo 3, o chamado de Samuel, que Deus estava levantando Samuel na casa de Eli, e ali pregou, e no final do culto, o rapaz disse assim: Samuel, e olhando para mim. Aí eu estava assim, naqueles bancos ao lado, e ele disse: Samuel. Aí eu olhei para ele e olhei para trás, porque ele estava olhando para mim. Quando eu olhei para trás, ele disse assim: você não chama Samuel, mas Deus está falando nessa noite que Ele está te levantando como Samuel. Vem aqui e eu vou impor as mãos sobre a sua vida. Quando eu cheguei no altar, ele me impôs as mãos e disse assim: pode ir, tem um cajado de pastor na sua mão e tem um rebanho te esperando. Sinais de Deus. Eu cheguei todo feliz no domingo pela manhã e disse assim: pastor, Deus confirmou, pode me consagrar. Irmãos, que coisa maravilhosa quando você recebe sinais, e os sinais de Deus vêm para confirmar aquilo que você já está vivendo no secreto. Eu profetizo que Deus vai te dar sinais. Você não vai ficar confundido. Deus vai te revelar o seu propósito. Deus vai te mostrar o que Ele quer fazer na sua vida e através de você. Você não vai ficar perdido no chamado. Deus vai te mostrar aquilo que Ele deseja fazer na sua vida e através de você. Quantos creem nessa palavra? Adore a Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Só que junto com a escolha vem também a unção. Fala comigo: junto com a escolha vem a unção. Porque ele tem o sinal, não adianta só o sinal se Deus não capacitar. Aí ele fala: quando acontecer o terceiro sinal, os homens vão descer, você vai se juntar a eles e o Espírito de Deus vai descer. Você sabe o que é isso, irmãos? Quando você for chamado de Deus, Ele vai te ungir, você vai ser transformado. O Espírito de Deus se apossará de ti, para capacitar aquilo que Ele está te chamando para realizar. Irmãos, o seu jeito de falar vai mudar, sua forma de pensar vai mudar, a sua postura diante dos homens vai mudar, a sua forma de reagir vai mudar, as coisas vão começar a acontecer, porque agora uma unção está notória. Que unção é essa? O Espírito de Deus se apossou da vida dele, o poder de Deus veio sobre ele. E quando aconteceu isso, irmãos, o Espírito de Deus tomou a vida de Saul. Um homem, pensa, num homem que era de roça, estava buscando jumentas, um homem simples, do campo, jamais imaginaria que aquilo iria acontecer com ele. Irmãos, quando a unção de Deus vem na vida de um homem, não tem como parar essa unção. Quando a unção vem, a unção é notória. Quando a unção vem, o poder se manifesta. As inclinações da alma desse homem mudam. Eu lembro, irmãos, que quando eu fui chamado por Deus, e Deus confirmou esse chamado da minha alma, na minha vida, meus irmãos, a inclinação do meu coração mudou totalmente. Eu era o menino mais bagunceiro da escola, só Jesus na minha vida. Eu sentava no último banco da escola e passei a sentar no primeiro, porque algo aconteceu dentro de mim. A unção de Deus veio na minha vida. O poder de Deus se manifestou, e o meu prazer era acordar pelas madrugadas e orar, e buscar a face de Deus, e conhecer a Deus, e conhecer as Escrituras. E Deus, graças a Deus, colocou o Felipe evangelista no meu lado, que me expôs o caminho do reino de Deus.
né, Vinícius? Me expôs tudo, eu aprendi o evangelho, mas a inclinação do meu coração me mudou. Irmãos, eu preciso falar, porque quando a unção de Deus vem, irmãos, você não fica usando as mesmas roupas. Quando a unção de Deus vem, você não continua falando as mesmas fofocas. Quando a unção de Deus vem, você não continua contando as mesmas piadas imorais. Quando a unção de Deus vem, irmãos, você não fica com o olho naquilo que não é seu. Quando a unção de Deus vem, a sua vida, a sua alma, o seu coração é inclinado totalmente a Deus. Eu profetizo que a unção de Deus cairá sobre a sua vida. Eu profetizo que a unção de Deus cairá e vai te transformar em outro homem. As piadas imorais vão sair, os vídeos vão sair, as coisas pornográficas que você assiste vão cair, em nome de Jesus. A infidelidade vai cair, mas o seu coração se inclinará para a presença, para a glória, para o poder de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, eu estou sentindo uma graça para liberar. A unção de Deus virá sobre a sua vida. Ela vai tirar seu jeito carrancudo de ser. Ela vai tirar os coices que você dá nas pessoas. Muitas das vezes, a unção de Deus quando vem, ela vai te transformar em outro homem. Você vai parar de preocupar com o externo, com a aparência, querer aparecer, exibir na rede social, mostrar aquilo que você não é nas redes sociais. Irmão, a sua inclinação é de Deus. Eu não quero impressionar mais homens, eu não quero impressionar mais pessoas. Eu quero que o céu me conheça. Quando eu dobro o joelho, Ele está ligado comigo, Ele está conectado comigo. A unção de Deus virá. E quando a unção de Deus vir sobre a sua vida será mudada. Você vai parar de postar para ter like, curtidas, observando a vida dos outros, andando atrás de Virgínia, andando atrás de um monte de coisa aí que não te leva a lugar nenhum. Depois você me dá um abraço lá. O dia inteiro assistindo Instagram, assistindo a vida de uma pessoa que não está nem aí para você, que nem te conhece, dando moral para esse povo. O Reinaldo disse semana passada que o Reinaldo, pastor, você está batendo mais do que zagueiro de roça, hein? Segura mais um pouquinho hoje, irmãos. A gente fica escafuchando coisas de rede social que não leva a gente a nada. Mas quando o Espírito vem, quando a presença de Deus vem, quando o poder de Deus vem, seu coração volta para Deus, sua inclinação volta para Deus. Meu prazer é falar do amor de Deus, meu prazer é pregar, meu prazer é cantar, meu prazer é entrar para o quarto e estar sós com Ele, meu prazer é discipular alguém. Quando o Espírito de Deus vier sobre você, Saul, Ele vai transformar você em outro homem. Vou cantar. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Olha o que é que acontece, ó.